Se prepara aí, delegado, que tem um assunto importante para a gente repercutir, inclusive com o senhor, porque a operação de busca pelos 2 fugitivos do presídio de segurança máxima de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, custou ao governo federal quase R$1.700.000. Após 45 dias de esforços, o Ministério da Justiça decidiu desmobilizar as equipes da Força Nacional. Tratamos disso no dia de ontem, mas agora temos o valor definido, né? As contas foram feitas. Toda essa operação consumiu R$1.682.709,54 em despesas diversas, excluindo, claro, os custos da Polícia Federal e também da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Foram mobilizados 500 agentes com gastos significativos em diárias, manutenção das viaturas, além de plano de saúde. Os fugitivos ligados ao Comando Vermelho escaparam no dia 14 de fevereiro, marcando a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal. Delegado Palum, o que é preciso trazer para análise quando a gente traz a informação do gasto de quase R$1.700.000 em buscas, 1 mês e meio, mas o resultado não foi o esperado, né? Olha, um absurdo, né? O que aconteceu é uma vergonha nacional, diria até que internacional. 2 chefes de facções sair pela porta da frente. Lembrando, temos 5 presídios de segurança máxima, né? Federais. Não tem superlotação. 1 preso por cela. Alguém errou, e errou muito feio. E alguém errou nesse sentido também. Eu não acredito que foi uma fatalidade. Não, não foi. Não foi. Para vocês terem uma ideia, quando há uma obra aqui num presídio em São Paulo, eles fazem anotações. Você está entrando com um alicate, você está entrando com uma serra, você está entrando com uma escada. Na hora dele ir embora, esse funcionário, ele mostra a serra, o alicate, a escada. Agora, o que aconteceu lá é uma aberração. E essa movimentação de policiais deveria ter acontecido na primeira semana. Não pegou na primeira semana? Recolhe todo mundo, economiza dinheiro público e aí vamos trabalhar com as forças de inteligência de todas as polícias se comunicando e não fazer esse espetáculo, né, que ficou aí por algumas semanas gastando dinheiro público. Mandaram drone, mandaram um absurdo que fizeram. É gente que não entende absolutamente nada de segurança pública. Os policiais penais federais, eles deveriam fazer um estágio em todas as penitenciárias dos seus estados, porque tem alguns procedimentos que eu aprendi na época que eu estava no grupo de operações especiais, que é de bater grade, que é de bater chão, que é de bater teto. E se a gente falar agora, eu tenho certeza que o telespectador não está entendendo absolutamente nada. O carcereiro, o antigo carcereiro, que hoje é policial penal, o agente penitenciário antigo, ele pega uma barra de ferro e sai batendo nas grades. Ele bate nas grades, porque pelo barulho do som da grade que ele bate, ele sabe se está cerrado ou não. Ele bate o chão para ver se tem tatu, ele bate o teto. Então o que fizeram lá é um absurdo. O preso, ele fica o dia inteiro na ociosidade. E quando aquela parede é branca, como é que eles fazem para deixar branco depois que eles vão cavando tatu? Eles pegam pasta de dente, papel higiênico, faz um bolo e coloca lá. Agora, aonde estava a fiscalização? Tem que bater grade todos os dias. E uma coisa muito barata que não estão usando é um sistema de cães. A cada 50 metros você coloca um cão que vai impedir esse preso de sair via tatu. É quase que impossível, porque o cão, ele acorda rápido, ele não vai dormir, o cão não se vende, mas não fazem isso. E ele é muito, mas muito mais barato do que qualquer policial. Não se investe no canil. Em São Paulo, nós temos no sistema penitenciário canis de excelência, que trabalham com excelência. Mas no federal, onde estão os presos mais perigosos do Brasil, ele sai pela porta da frente com a ajuda de sabe lá quem. Pois é, a experiência do delegado Palumbo sendo compartilhada com a gente aqui. Agora, Mota, você tratou inclusive desse episódio de Mossoró nas suas redes sociais e fez uma conta, né? Cada um custou mais de R$800 mil para o bolso da população, né? O erário público, né? Pois é, cada reeducando, né? Vamos usar o termo, correto. Cada reeducando desse custou R$800 mil. E olha, isso eu imagino, estou chutando aqui, deve ser só com o valor das diárias pagas.
Eu duvido que isso inclua salário, todos os bens. Se você somar o custo das pessoas de todo o tempo que foi gasto nisso, essa conta aí provavelmente passa dos 5 milhões, fácil. Isso me lembra, Caniato, me ocorreu aqui, me deu um flash de memória, uma época, há muito tempo atrás aqui no Rio de Janeiro, nessa sequência de governos inacreditáveis, uma governadora, que foi governadora por pouco tempo, que fez um contrato com um Zeppelin, não sei se vocês se lembram disso, que era a última arma de combate ao crime. Aí ficava um balão, a gente olhava da janela, lá vinha aquele balão, parece piada, né? Lá vinha aquele Zeppelin que ele passava e ele estava colhendo informações estratégicas sobre a segurança do Rio de Janeiro. Então, o meu comentário, na verdade, eu vou finalizar aqui dizendo duas coisas. Primeiro, como é fácil gastar dinheiro, né? Como é bonito, como é gostoso gastar dinheiro público. E segundo, vamos prestar atenção no que o delegado Palumbo disse e ver a diferença que faz ter alguém que realmente entende de segurança pública nos lugares certos, né? Se a gente adotasse isso na posição de ministro, na posição de secretário, se nós colocássemos um policial experiente, eu vou apostar que a gente não precisava fazer mais nada para o crime cair aqui no Brasil 30% de um dia para o outro. Pois é, né, Beraldo? Dizem que no Brasil tem muitos especialistas em segurança pública, só que eles ficam no gabinete acarpetado com ar-condicionado. Será que isso funciona, Beraldo? Neto, é até difícil a gente falar, né? A gente teve um interventor recente, num momento de crise de segurança, que é formado em processamento de dados. E, de repente, foi alçado a um grande especialista em segurança e tal. Então, assim, não se leva a sério a segurança pública. Isso que o delegado Palumbo acabou de falar é o básico essencial que ninguém fala, né? Então, ainda bem que existe esse espaço aqui para que o óbvio seja dito. E a conta, tanto a conta oficial desse 1,7 milhão, quanto a conta estimada do Mota, está errado. Está errado. Sabe por que está errado? Porque a gente tem que incluir o dano moral em relação à construtora. Aquele presídio ele foi projetado e construído para ser um presídio de segurança máxima. Se provou não ser. A gente tem o dano causado pelos gestores do presídio que aceitaram conviver com mais de 50% das câmeras sem funcionar. A gente tem o dano de imagem que o Brasil passa a ter do ponto de vista internacional e a mensagem que vai para a bandidagem, para o crime organizado, que reforça aquela visão de que o crime no Brasil compensa, porque mesmo se você for levado para um presídio federal de segurança máxima, que até pouco tempo era tido como a grande punição que se poderia impor a um criminoso de alto escalão, virou uma peneira. Façam o que quiserem. Segurança pública no Brasil simplesmente não é levada a sério por quem deveria. E aí você pega as polícias, você pega os policiais, as pessoas que estão ali, os delegados, toda a equipe que está realmente trabalhando para combater o crime. Eu fico imaginando o que passava na cabeça do delegado quando ele estava em ação, olhando para cima e vendo que não tinha absolutamente nenhum apoio, ninguém efetivamente levando a sério o trabalho que ele e a sua equipe estavam realizando. Isso é extremamente desmotivador qualquer um de nós. Se nós trabalharmos num ambiente onde a mensagem que vem de cima é de demérito do seu trabalho, das suas posições, daquilo que você quer fazer, da mensagem que você quer passar e das ideias que você quer defender, é sempre podado, qual é o ânimo? Qual é a motivação? Qual é a garra? Qual é o tesão que teremos para fazer o nosso trabalho? Porque a vida é isso. A vida tem que ter energia, força. A gente tem que olhar para frente com vontade de chegar adiante. Só que na segurança pública, convenhamos, é um absurdo. Zé Maria.
Pois é, se somar aí, Daniel, desgastes dos automóveis, uso de drones, né? E outras despesas, é claro que isso chega ali às contas do Mota mesmo e ultrapassa 5 milhões. É um tapa na cara, porque esse dinheiro foi mal gasto e é verdade, não há nada melhor do que gastar dinheiro. Agora, gastar dinheiro dos outros é muito melhor ainda. E é uma irresponsabilidade, porque o agente público ele tem que ter cuidado nos gastos, né, para que não sejam gastos perdidos. Uma vez eu participei de um seminário do Tribunal de Contas da União, uma reunião de representantes de vários tribunais de contas, inclusive de outros países, e aprendi uma frase, que o gestor público, e houve um gestor isso aí, não é um gastador de dinheiro público. Às vezes, o gasto ou a aplicação, mas segue todos os trâmites legais, mas se o motivo, se o objetivo não é bom para a gestão pública, ele é um gasto que pode ser questionado na justiça. Veja bem, se faz licitação, se faz tudo direitinho, mas o objetivo. Aí fica claro que há uma dificuldade de gestão. A ideia que se tem era produzir um grande espetáculo, né? Que aqueles cães, os cães chegaram à exaustão, quer dizer, foram mal geridos ali. E também os drones e os carros rodando, é claro que os dois estavam embrenhados na mata. Então é preciso ter paciência e é preciso ter técnica. Eu acho que técnica e tecnologia não são a mesma coisa, principalmente tecnologia, devem ser aplicados na segurança pública. E os dois, eles são frios, eles sabem o que fazem. Então é preciso que a polícia faça a mesma coisa. Faça um cerco no sentido de observar municípios e setores. Isso é mais importante do que tirar fotografia e fazer imagens para as redes de televisão. Eu fiquei com a impressão de estarem fazendo mais um filme do que uma busca a prisioneiros fugidos. Delegado Palumbo fez uma sinalização, concorda com Zé Maria, quer fazer um complemento? Não, ele está completamente certo. A pior coisa para o policial é você ser comandado por gente que não entende nada de polícia. Não, absolutamente nada. Por exemplo, aqui temos o COI, que é o Comando de Operações Especiais. Eles são especialistas em andar em mata. Foram chamados para ir para lá? Não. Aí você manda a Força Nacional para o Rio de Janeiro, com policiais que sequer sabem como andar no Rio de Janeiro. A polícia, ela atua na área. Não adianta você pegar a Força Nacional e colocar no Rio de Janeiro. Não adianta, eles vão morrer. É isso que vai acontecer. Você não tem a expertise do local. Aqui em São Paulo, se qualquer um dos senhores andarem comigo, eu vou falar, essa comunidade aqui é perigosa, essa rua aqui tem mais assalto, aqui o centro ocorre roubo de celular, na Paulista, idem, se você for para Paraisópolis, vai ter gente armada com fuzil. Por quê? Porque eu trabalhei aqui 20 anos. Então, o que a gente vê é esse espetáculo para aparecer na TV, gastando milhares de reais e não se vai resolver absolutamente nada. Como não resolveu? Quem vai pegar esses fugitivos são as forças de inteligência e vão investigar para saber onde eles estão. Não adianta fazer esse espetáculo com dinheiro público, porque ficou pior o soneto do que a emenda. Mas, Mota, se sempre numa situação de emergência a Força Nacional for acionada, for chamada, tende ela a ficar desmoralizada, né? Como eu já expliquei aqui, né? E com todo respeito aos policiais que compõem a Força Nacional. A Força Nacional é simplesmente uma reunião de policiais de outros estados chamados para atuar num estado que eles não conhecem. Agora, de onde você conclui que esse tipo de iniciativa vai ajudar de alguma forma, aí eu tenho que concordar com o delegado Palumbo. Isso é devido a um fenômeno, entre vários outros, que está acontecendo no Brasil, que aqui se resolveu que segurança pública é um assunto para operadores do direito. Então você trata questões práticas, objetivas de segurança pública, das quais só quem entende são policiais com experiência, como o delegado Palumbo, você trata delas como se fossem debates de um curso universitário de direito. Então, se cria essa ideia de que o sujeito é jurista, então ele está qualificado para tomar conta de segurança pública. E aí eu quero citar aqui, não vou perder a chance, o ex-juiz da Suprema Corte Americana, Antonin Scalia,
Olha o que ele diz, a declaração que ele disse. O sujeito acha que é capaz de administrar todo o sistema prisional da Califórnia só porque cursou uma faculdade de Direito e é juiz. Eu sou juiz da Suprema Corte e não sei nem a pronúncia correta do meu sobrenome. Muito bom. Emenda você, Beraldo. Não, é isso. O grande problema que a gente tem é que um caso tão emblemático como essa fuga, porque foi a primeira fuga dos presídios federais, que foram construídos com supostamente o que tinha de melhor, com os melhores recursos, que dava mais segurança para a sociedade em relação aos presos, a gente vê que agora toda essa expectativa ela cai por terra. E é interessante, ontem a gente falou um pouco sobre isso, mas hoje com a publicação do custo total da operação de busca por esses bandidos, a gente vê que foi o seguinte: colocou-se um ponto final. Simplesmente é a admissão de incompetência. É falar o seguinte: olha, falhamos, tá? Não vamos mais procurar, já desmobilizamos todo mundo, os dois estão aí. Quem sabe um policial civil ou um policial militar cruza, por acaso, com essas duas figuras e aí finalmente consegue mandá-los de volta para o sistema carcerário. Mas, de novo, essa estrutura federal, e com todo respeito à atuação da Polícia Federal, mas essa estrutura federal, esse comando federal que existe do Ministério da Justiça e tal, que bate no peito, enche a boca para falar: olha, depois de 6 anos de incompetência e manipulação, resolvemos em tempo recorde o caso Marielle. Tá aí, vendo 2 tartarugas fugirem, 2 presos fugindo a pé de um presídio federal. São 2 tartarugas diante daquilo que deveria ser o poderio do Estado para recapturá-los. Mas isso aqui é Brasil, o país em que a sociedade que é vítima do crime precisa seguir com rigor todas as leis. E os bandidos, os criminosos, aqueles que ameaçam e produzem barbaridades contra a sociedade, contam com toda a ajuda, leniência e um pedido sempre de reflexão, porque eles são pobres coitados. Essa é a dinâmica que a gente está vivendo no Brasil. Não adianta a gente se enganar. Você, Zé Maria. Na verdade é o seguinte, o que o delegado Palumbo falou é uma verdade, sobre treinamento. É preciso treinar. Eu venho falando aqui, delegado, sobre o uso de câmera corporal no policial. Eu acho que não deve regulamentar, nem obrigar, nem proibir. Quem deve definir se o policial vai usar naquele momento, naquela operação, a câmera é o comandante, por algum motivo técnico que vá favorecer a operação. Da mesma forma, operações assim teria que chamar especialistas. Eu conheço vários setores especialistas, por exemplo, no Exército. Eu fui treinado em montanha, lá em Tiradentes, naquela região de Tiradentes. Conheço muito bem a técnica de montanha, de operação em montanha. E da mesma forma, guerra na selva, o pessoal treinado lá na selva e Caatinga também. Então, assim, a polícia tem que partir para esse tipo de especialização. E num momento assim, se chama um grupo especializado, por exemplo, em mata, vai, logicamente, ter um resultado melhor. E, por outro lado, é muito difícil você desintocar 2 prisioneiros desse tipo. Eles sabem que correm o risco de vida, eles sabem do que espera. E são pessoas que estão sendo informadas de alguma forma, receberam ajuda externa. E desse episódio todo fica essa história das penitenciárias federais. Elas já estão sendo rediscutidas. Isso aí vai redefinir se haverá novos presídios federais, que são caríssimos. O custo de um preso é 32 mil por mês. O custo de um preso numa penitenciária estadual é na faixa de 2, 3, a média, né, dependendo exatamente de cada penitenciário. É muito cara para não dar resultados. Não é só fuga. Se os chefes de facções estão comunicando com o mundo externo, já é uma espécie de fuga, né? Pois é, Mota, só trazendo aqui a manifestação de uma pessoa dizendo:
Quando chamam a Força Nacional, desprestigiam as polícias locais. Quando a Força Nacional vai embora e não resolve, policiais locais acabam dando risada por dentro. Emenda daí, Mota. Eu acho que esse comentário foi um pouco injusto, né? Nenhum policial gosta de ver o outro policial sofrer. Eu sei que os policiais aqui do Rio de Janeiro se preocupam quando há envio de Força Nacional para cá, porque eles me disseram, Roberto, pode esperar, vai dar aí, a gente sabe que vai chegar o momento em que a gente vai ter que ir lá ajudar. O que eu me lembro aqui, pelo menos 3 casos, né? O último foram 2 policiais de alguma cidade do Nordeste, entraram por acaso numa favela aqui do Rio de Janeiro, ficaram reféns do narcotráfico, a polícia teve que ir lá soltá-los. Depois teve um policial também, se eu não me engano, de Alagoas, que estava morando aqui no Rio de Janeiro com parte da Força Nacional, foi assassinado com um tiro ao tentar intervir numa briga doméstica. Enfim, são muitos os casos. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa aqui que às vezes a gente esquece de ligar os pontos. Tem muita gente agora dizendo que a solução para o crime no Brasil é federalizar tudo, né? Tem que federalizar, porque federalizando o caso vai ser resolvido. E aí não custa nada a gente lembrar que essa fuga foi de um presídio federal e que a busca foi feita por uma força federal. Foi eles que gastaram essa fortuna toda. Então, vamos colocar esse assunto nas mãos de quem entende, na mão de policiais experimentados. Não há nenhum substituto para isso. Você pode trazer uma pessoa maravilhosa em processamento de dados, né, Beraldo? Em direito, sociologia, antropologia. Nenhum deles vai ficar ali na hora que for disparado o primeiro tiro. Aí é só com o policial mesmo. Pois é, delegado Palumbo concorda, aposta também nessa teoria de que essa ideia de muitos de federalizar a polícia, criar uma força especial, na verdade acaba caindo por terra ou enfraquece essa tese justamente com o episódio de Mossoró? Sim, é um absurdo essa tese. A grande verdade é que os policiais, eles não treinam. E não treinam porque não tem vontade de treinar. Não treinam porque os governadores não oferecem recurso para ele treinar. Eu fiz academia aqui em São Paulo, eu dei 7 tiros para pegar uma pistola. Eu paguei do próprio bolso o meu curso para me habilitar a usar um fuzil, porque na academia de polícia na época não tinha o curso. Eu dividi em 4 vezes e paguei. Eu sempre fiz treinamentos com o meu dinheiro, porque o Estado não dá. E se vocês fizerem uma pesquisa por esse Brasil afora, pergunte para qualquer policial civil de uma cidade pequena quando foi a última vez que ele treinou com recurso dado pelo Estado. A munição é caríssima. Não só o policial civil, mas o militar. O que faz o policial ser bom ou não é porque está escrito Força Nacional, não é porque está escrito Polícia Federal. São os cursos e a experiência que ele fez. Se você me perguntar assim, Palumbo, vamos subir um morro aqui, o Morro do Sabão, que é muito semelhante aos morros do Rio de Janeiro. Você quer subir com alguém da Força Nacional ou você quer subir com um soldado que trabalha na área? 1000 vezes subir com o soldado que trabalha na área, porque ele conhece o local, conhece alguns dos moradores. Eu ia tanto em algumas comunidades aqui em São Paulo que eu cumprimentava os moradores pelo nome e alguns me ofereciam até café. Então, eu tive essa expertise em algumas comunidades. Agora, você jogar uma Força Nacional, um policial federal, achando que ele vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Não vai porque ele sequer sabe o nome da rua da jogar na fogueira, né? Jogar na fogueira. Exatamente. Você mata esse policial e o que acontece é verdade. Por vezes o BOP tem que resgatar esses policiais. Quando eu trabalhava aqui em São Paulo na divisão de operações especiais, eu cansei de ir em comunidade e resgatar policiais que não conseguiam sair da comunidade porque estavam cercados. Então não é tão simples assim. E aqui no Brasil, todo mundo é técnico de futebol, especialista em segurança pública. Só que num ambiente como esse aqui, trancado, num estúdio, ou num sofá, numa sala, a gente não recebe tiro, né? E o policial recebe todos os dias. É o famoso engenheiro de obra pronta. Ah, tinha que ter feito isso. Ah, tinha que ter feito aquilo.